aí, já estamos online já. Um pré-aquecezinho aqui para nossa live. Esperando o pessoal entrar. Deixa eu ver se eu consigo colocar um nome nessa live aqui. Tudo é muito novo, né? Então vamos ver. Adicionar no moderador. Copiar link. Desativar pedidos. Desativar pergunta. Não é aqui. Deixa eu ver, ó, a Michelle já entrou. Michelle, tu entrou primeiro, tu vai ser a responsável. Clica no aviãozinho e manda lá no grupo lá do Treino em Casa, para o pessoal ir sabendo que a gente já tá online, tá? Antes da gente começar, antes de eu colocar a nossa convidada. Ó, a Marli entrou. Ó, mesmo esquema, pessoal. Ó, Esther entrou, o pessoal tá entrando. Agora eu vou convidar a nossa Nutri para entrar. Tô dando mais um tempinho pro pessoal ir entrando, que o Instagram ele faz assim, né? Ele vai mandando pras pessoas. Eu acabei de te convidar. Tu clica no aceitar aí que tu já entra já pra nós iniciarmos. Obrigado, Michele. Ó, Michele mandou no grupo lá. Para. Isso, viu? É erro de... Aí. Para aí. Não, é só virar a câmera, tá tudo certo. E, ó, Camila entrou. Ó, pera aí que deu ruim aqui também. Deixa eu arrumar aqui. Aê! Pera aí, pessoal. Ó, vamos dar um tempinho, Cris. Vamos dar uns 2 minutinhos aqui. Vamos pro pessoal ir chegando e se organizando. Isso, deixa eu arrumar minha câmera aqui também. Tá muito baixo isso aqui. Pera aí. Como é que tá aqui? Tá bom Aí, aí? tá bom, tá ok? Tô te enxergando bem, tô te escutando bem. Então tá, eu também. Tô te enxergando e te Vai escutando no bem. chazinho, ó. Camila me fez um... Ai, aqui ó. Ó, viu? Uma aguinha e um chá. Achei que Tchim. era... Então, sim. Ó, Camila tá mandando nos grupos ali, o pessoal vai entrando. Ruim aqui. Aí, voltei. Isso, deu? Então tá. Voltei. Bom, já são 9h01. Vamos dar mais um minutinho, pessoal, ir entrando. Vamos. Cris, tu E quer aí ir? Pode falar. a gente vai conversando e o pessoal vai entrando também, né? E vai Sim. participando aí conosco. Tá. Vamos lá, então. Boa noite, pessoal. Todo mundo sabe que refrigerante não emagrece, que verdura faz bem. E mesmo assim, todo mundo tem uma dificuldade com manter uma alimentação saudável ou regular. E a Cris está aqui, nossa convidada, nossa nutricionista, para falar de comportamento alimentar. Eu realmente quero entender se existe comportamento alimentar, se existe fome emocional e se, por exemplo, assim, ó, muitas alunas me falam, ai, quando eu tô nos dias eu preciso comer um doce. Quando eu tô ansiosa eu preciso comer. Quando eu não tô ansiosa eu como. Eu quero entender isso aí. Então, nada melhor que a nossa especialista, a Cris. Cris já foi minha aluna, agora é minha colega. E vamos embora, Cris. Se E quiser te vamos lá. apresentar, falar da tua Vou me formação, fica à apresentar, então. vontade. Isso aí. Então, eu sou Cristina Sartes, a Nutri Cris Sartes. Na verdade, a minha primeira formação foi em administração. Trabalhei no mercado financeiro por 15 anos, em multinacional, e fiz uma transição de carreira para a área da nutrição. Por que eu escolhi a área da nutrição? Faz mais ou menos uns 6 anos eu perdi 28 quilos. Só com reeducação alimentar, sem bariátrica, sem nenhum procedimento. Quantos quilos? Então, 28. Um outro dia eu conto para você. Outro dia eu mostro a foto para vocês. É bem mais que um bebê, né? É uma bem criança. mais que um bebê. O Caio tem 30 quilos, por exemplo. Um Caio. Eu perdi um Caio. Então, o que acontece? Eu escolhi a nutrição justamente para isso, assim, para ajudar as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida, a recuperarem a sua autoestima, a mudar os seus hábitos alimentares da forma que eu fiz. Foi um processo que não foi rápido, porque não teve nenhuma intervenção com medicamento ou cirúrgico, mas foi um processo. E é por isso que eu digo que
essa relação que a gente tem com a comida, que é o comportamento alimentar, é fundamental para que a gente consiga manter o resultado a longo prazo. Então, o que acontece, né, Ellison? A gente fala hoje em dia muito e a gente tem muita informação, né? Mas informação não significa que seja conhecimento, né? A gente precisa transformar essa informação e buscar o conhecimento a partir daquilo ali que a gente tem. Então, muitas vezes a gente fala lá, tu tem uma dieta super restritiva e tu vai perder 10 quilos em 21 dias. Eu não sei, eu não posso garantir isso para o meu paciente. Sim. Mesmo com uma dieta restritiva. E se acontecer, uma dieta restritiva tu consegue manter por quanto tempo? Esse teu déficit calórico? Eu vou pegar esse gancho que eu uso daí, vou para minha área, para educação física. As pessoas me procuram, geralmente é por emagrecimento. E daí, quantos quilos eu vou perder em um mês, professora? Eu não sei. Eu gosto, e não é uma regra, eu gosto de botar uma meta objetiva de 1 quilo por semana, dá 4 quilos no mês. Porque eu penso assim, ó, já teve protocolos meus que a pessoa perdeu 11 quilos em um mês. Só que eu nunca mais vi a pessoa. Eu vejo um carro em movimento a 150 por hora na freeway. Se puxar o freio de mão, eu acredito que vai dar alguma coisa. Um acidente. E a mesma coisa uma pessoa que está com 110 quilos. Ela perder 11 quilos em um mês, eu acredito que o organismo dela, isso eu não tenho nada... científico. Conhecimento científico para isso, mas eu acredito que não seja saudável. Eu acredito que a pessoa não foi a 110 quilos, né, em um mês e ela não deve perder em um mês. E daí, eu pegando esse gancho teu aí, eu acho que é bem isso. Eu acho, na nossa profissão, eu acho que a gente tem muito essa questão do emagrecimento, né? E fato, né? A gente busca um shape, né? Um corpo, né? Mais definido, mais magro, né? Mas o que a gente precisa começar a desmistificar, assim, um pouco, é que a nutrição, e acho que a atividade física também, né, Ellison? A gente colocando as duas coisas, assim, juntas, ela vai muito além do que só tu emagrecer. Porque tu tens a qualidade de vida que tu ganha, e é o que eu digo assim, ó, a gente que está numa faixa etária, muitas vezes ali, 40 a mais, a gente começa a se preparar para um outro ciclo da vida, né, se preparar para a velhice, né. Então, quando a gente fala sobre comportamento alimentar, é muito além do que o emagrecer. O emagrecer, ele vai ser uma consequência daquela tua mudança de hábito, e dessa relação que tu passa a ter com a comida, né? Que é tu comer sem culpa, tu ter autonomia para as tuas escolhas, tu fazer essas tuas... Tu equilibrar os teus dias, né? Então, isso é o que vai fazer com que tu tenha... que o teu resultado ele seja a longo prazo. Senão tu vai lá, tu faz uma dieta restritiva, obviamente que a gente não está falando de ninguém que tem uma patologia, que precise tirar... né, alguns alimentos, enfim. Mas quando a gente busca o alimento como qualidade de vida, essa é a melhor forma que a gente tem, é trabalhar com o equilíbrio. E aí, como é que a gente faz isso? Mudando o hábito. E como é que a gente muda hábito? Com constância. A gente não muda hábito de um dia para o outro. Tá, e tu acha, eu pego muita gente também que é muito confuso até eu explicar, porque eu não sou nutricionista, mas elas perguntam, né? Eu pego muita aluna que pergunta sobre a proteína, se tem que botar proteína, se tem que botar carboidrato, se tem que não pode isso, não pode aquilo. É muita informação. O que eu quero dizer com isso? É muita informação hoje em dia, né? Muita desinformação também hoje em dia. E eu queria entender, queria te perguntar o seguinte, o que tu acha disso, desse monte de informação, assim, solta na internet? Porque tem dieta para tudo. Se eu baixar o Google agora e pedir uma dieta, uma IA, pedir uma dieta, ele vai me dar. Tu vai ter. E aí o que acontece? Isso aí, de fato, quando a gente pensa só em calorias, tá? A gente tem dieta pronta, tá? Mas não existe não é só um cardápio com que vai fazer que tu consigas emagrecer.
Porque senão a gente não teria um monte de gente obesa. Todo mundo ia lá, baixava a sua dieta, fazia por conta. Não, a gente precisa mudar o nosso mindsetzinho. É a gente começar a observar o nosso comportamento em relação à comida. Né? Então, a gente começar a se observar e a gente entender que, como por exemplo, na tua live que tu fez com a Camila, né? Tu perguntou para a Camila, o que é mais difícil para ti? É a comida ou é o treino? Né? E a Camila disse, é a relação com a comida, né? E por que isso, né? E ela tem acesso, tu tem acesso a um plano alimentar, a uma dieta, né? E ainda assim é difícil. Para mim, por exemplo, a comida já é mais tranquilo, mas eu tenho uma dificuldade tremenda com o treino. Eu preciso me motivar, me automotivar, tu sabe, né? Eu preciso me automotivar e ainda, mas não deixo de fazer. E com o processo de alimentação também é assim, né? Sim. É aquela coisa, tu escolhe o teu difícil, né? Então, a gente dá o primeiro start. O pessoal que já está aqui na nossa live, que está aqui assistindo, nossa, já está buscando um conhecimento e transformar essas informações que a gente tem soltas na internet em conhecimento. Então, o que a gente sabe? Hoje em dia, gente, caloria, claro, para emagrecer tu precisa ter um déficit calórico, mas como é que tu mantém isso? Como é que tu sustenta isso? Né? Hoje a gente tem vários, o uso de caneta, um monte de coisa quem utiliza, e mesmo assim, se tu não mudar hábito, tu engorda tudo de novo. Tá, e existe mesmo fome emocional ou isso aí é um mito? Existe a fome física e a fome emocional. Quando a gente fala de comportamento alimentar, a gente conseguir diferenciar a fome física da emocional já é um baita passo para a gente começar a mudar os nossos hábitos, tá? A fome física, ela vem gradual, tá? Então, ela vem, isso aí é uns sinais que a gente já pode começar a observar, tá? Então, amanhã já é um tema de casa aí para o pessoal. Então, a fome física, já fica a dica, já vamos começar a se observar. Ela começa gradual. Qualquer alimento que tu vai lá, ela mata aquela tua fome, né? Tu come, tu fica saciado. Agora, a fome emocional, eu costumo fazer uma relação como se fosse a onda do mar, assim, ela é avassaladora, aquela onda que vem... Ela vem assim de uma forma descompensada, tu sabe que tu já te alimentou e aquela fome vem. Normalmente é uma fome que ela vem por palatáveis, assim como doce, alimentos gordurosos, que é para te dar aquela sensação, aquela energia, aquela serotonina, né? E aí o que acontece? O teu cérebro tá pedindo aquilo ali, teu corpo tá pedindo aquilo ali. Se tu atende, se tu vai lá nessa onda, tu não dá tempo de recuar, tu não dá tempo do mar se acalmar de novo. Então, o que é importante tu fazer? Tu justamente dá um tempo, quando tu observa, tu já te alimentou, tu sabe que tu tomou teu café, tu fez teu lanche, tu já almoçou, e daqui um pouco, deu meia hora, 40 minutos, tu tá naquela fome avassaladora, tu tá comendo as tuas emoções, tu tem que parar e pensar, opa, só um pouquinho, deixa eu me distrair com alguma... É o comportamento, é a fome emocional, né? E quando é que isso se torna um problema? Quando eu passo a controlar as minhas emoções, a lidar com as minhas emoções a partir da comida. Até porque vira um hábito, né? Vira um hábito, né? Eu tô triste, então eu vou comer. Eu lido, então aquilo ali, eu vou ter um aporte calórico muito maior. E isso se torna corriqueiro. E aí, obviamente, que tu vai ter um superávit calórico que vai fazer com que tu engorde, que vai também interferir no teu emagrecimento, no teu processo. Consegue visualizar o que estão mandando ali? Tu tem acesso ao site? Deixa eu ver. Aqui. Tu consegue identificar que tá tu diz aqui, alguns eu consigo. Tem a Andréia. Isso. Tá. A Andréia tá nos falando aqui, é bem difícil identificar a fome emocional. É muito difícil. E é mais... Por que também, né, Andréia? O que também é difícil? Porque muitas vezes a gente faz o quê? A gente sente a fome e já come, né? E então... o que acontece? É importante a gente dar esse tempo e a gente entender.
Tu falou das emoções, né? Eu me identifico muito com isso, porque quando tá triste, eu falo pra Camila, preciso ir lá comer o açaí. Daí o meu açaí não é olha, gente, pensa. Aí é o açaí. Mas quando eu tô feliz, eu quero fazer churrasco com maionese. Entendeu? Então, assim, Então ó, é isso. lasanha, hambúrguer. É, Então, assim, ó, não é a emoção não é só a tristeza, não é só a ansiedade. Quando eu tô nos picos de euforia, eu também. O Caio, por exemplo, é meio que cultural a comida, né? Eu não sei. exatamente. É isso que eu agora ia comentar contigo. É justamente o que que acontece. A relação com a comida não é só o ato de comer, de matar a fome, né? Ela tem todo um aspecto cultural, experiências de vida da gente. A nossa rotina interfere demais, o ambiente que a gente está interfere muito. Então eu costumo dizer para os meus pacientes assim, ó, que o processo de mudança de hábito alimentar, não falando só de dieta, né, de déficit calórico, mas ele tá ali no meio de uma teia. E tu vai ter o dia que tu tá estressado com o teu trabalho e que tu vai ter o alimento como uma recompensa, que, né, o dia que tu tá feliz, que tu também vai querer lá e celebrar, e tu vai celebrar com comida. E às vezes eu penso assim, ó, por que que muitas vezes a gente não se dá um mimo, tu não faz alguma outra coisa que te dê prazer além da comida, E tem né? alguma dica para fome física e vontade de comer, assim, pra tu saber diferenciar uma da outra? Primeira coisa que é isso assim, ó, a fome física ela vai te dar sinais físicos, né? Então tu vai sentir o estômago vazio, tu vai sentir muitas vezes até uma dor de cabeça. E a fome emocional é aquela fome que tudo que tu come, sabe aquela coisa que tu diz assim, ó, ai, vontade de comer um docinho. Aí tu vai lá e come um docinho. Ai, não, agora eu tô com vontade de comer um Salgado. salgado. Agora eu tô com vontade de comer outro docinho porque eu comi o salgado. Né? Sim. Então, é por aí. Essa é a forma, é aquela fome que vem avassaladora. Então, o que, que a gente precisa? Né? Camila, Tu adorei a quer me ideia do Cris, presente. olha, Cris, tu quer me ferrar, é assim, ó. Viu? Ai, uma unha, né? Uma massagem. Ah, inclusive, onde eu atendo lá na Estética Bruna Fraga é assim, a gente tem massagem, tem day spa, tem Tudo as mesmo. gurias que fazem unha, depilação. Vamos Fica aqui. trocar, olha aí, ó. Fica a dica, já fica a dica, ó. Ó, a Né? Marli falou uma coisa Exatamente. muito interessante e é assim, ó, não tem como não se Exatamente. identificar. Não tem A fome emocional nada sacia. Eu, nada, nada, exato. nada. Tá, e me diz uma coisa, qual é o maior erro das pessoas que estão tentando emagrecer? Eu tenho uma dúvida. Hum, Geralmente aqui em casa a gente procura mais acertar do que errar. A gente faz as marmitas, a gente deixa tudo organizado, sempre tem fruta, não tem doce em casa. Se tiver, não vai durar, porque a gente vai comer. Mas eu tenho uma refeição livre, que eu escolho um hambúrguer, uma pizza, e essa refeição livre pode acabar com a minha semana de dieta, por exemplo, assim, a minha dieta que foi toda não. regrada, né? E eu, comi um hambúrguer no final de semana ali e tomei uma Coca-Cola zero. O que tu acha? É equilíbrio, né? Vamos pensar que assim, ó, de 80 a 20, 80% da tua alimentação é uma alimentação equilibrada, né? Não vai ser aquele dia que tu vai fazer, né? Só que eu costumo dizer, né? Uma refeição livre não é, para quem está num processo de emagrecimento, não é o dia inteiro livre, né? E uma coisa que a gente precisa resgatar é justamente sair um pouco, sair do meu plano, eu tive um dia que realmente, comi doce demais, senti que eu exagerei, gente, volta, né? Não é porque tu comeu, porque tu tá num plano, que tu fez uma refeição livre, não, agora eu já fiz, eu comi uma refeição livre além do que eu deveria ter comido. Tá, e no Não. final de semana livre? E aí? Aí o final de semana livre já é um problema pra gente, né? Enquanto, o que que acontece? Por isso que eu falo da autonomia alimentar, como ela é importante. E como é importante a gente não querer mudar tudo de uma vez, né? Porque pensa que a gente tem um hábito, a gente tem um hábito que ali é construído muito também a partir do nosso ambiente, da nossa rotina, Sim. né? Como é que eu vou chegar para ti e vou te dizer
pra gente mudar tudo de uma vez só. Vai ser um sofrimento para ti. E eu não quero. Eu quero que o alimento, eu não quero. Exatamente. Aí o que tu vai fazer? Tu vai fazer uma semana e tu vai me dizer assim, ó, não dá, isso aqui não é para mim. Mas assim, e é para ti. Com toda a experiência do mundo, que não, eu comecei ontem, né, gente? Já tem alguns anos já de professor, de personal, disso, daquilo, e tentando manter uma dieta. E para mim é a parte mais difícil, mesmo com êxito. Continua sendo difícil. Daí eu cheguei a um X peso e entrei num cut. Cut, para quem não sabe, depois a Cris pode explicar, mas entra em déficit calórico. Eu entrei num cut porque eu precisava baixar um pouco o percentual de gordura. Gente, eu tentei fazer muito restrito. Muito. Só que assim, ó, durou 3 dias. No 4º dia me deu um ataque. Um ataque de nervos, assim, ó. Eu comi arroz, feijão, iogurte, o que tivesse, eu tava comendo. Te deu uma fome emocional pela frustração. Exato. E sabe qual foi o meu start? Depois daquilo ali, ó. Dane-se, agora eu vou comer, eu já estraguei tudo. Exatamente. Sabe? É sem equilíbrio. Sem equilíbrio. Por isso que eu falo, não adianta a gente querer mudar tudo de uma única vez. O que a gente faz? A gente precisa sentar, conversar e identificar quais são os períodos que tu tens mais fome, dentro da tua rotina, como funciona. Né? Por isso que eu digo, essas dietas, que eu não forneço dieta de gaveta, assim, né? Eu levo uns 3 dias, muitas vezes, para entregar um plano alimentar, porque é muito personalizado, porque é de acordo com a rotina e com as preferências da pessoa. Obviamente que alguma coisa, talvez a gente vá precisar restringir algum alimento, ou a gente vai fazer algumas trocas por algum alimento que tu tenha uma maior saciedade, com um valor calórico menor, né? Mas são estratégias que a gente utiliza juntos, porque, como eu digo, eu tenho a parte técnica, mas o plano alimentar, quem vai é 50% para cada um. Eu faço a parte técnica e tu tem que dar os teus pulos, como a gente diz, para realizar. E aí juntos a gente vai avaliando e vai medindo isso. Então, quando a gente fala de comportamento, é sobre isso. Né? Não é sobre dar o plano e tu sai fazendo e deu e tu não tem. Não. Quando a gente fala de comportamento alimentar, é a gente ter que recalcular a rota muitas vezes. É a gente parar e pensar, eu tô com fome mesmo? Eu não tô? Como é que tá sendo, isso aqui tá sendo muito difícil para eu fazer esse tipo de refeição. Essa refeição eu não consigo fazer completa. Então, só um pouquinho, deixa eu ver, eu vou passar, então, para outra refeição, vou fazer uma refeição mais completa, vou inserir algum outro lanche. É isso que faz com que a gente tenha uma boa relação com a comida. É por isso que eu te chamei, por causa que eu já te conheço e eu sei como é que tu já procede com o trabalho. Porque existe muito terrorismo na internet hoje em dia, gente. Muito. E é uma pergunta que eu quero te fazer, Cris. Por exemplo, assim, eu não gosto de, sei lá, abacate. Mas tu vai me dar um plano com abacate? Não, de jeito nenhum. Eu vou tirar o abacate. Eu vou te contar que eu tenho plano alimentar de pessoas que não comem verduras e legumes. E aí o que a gente faz? É um dos nossos desafios que a gente vai propor. Vamos tentar fazer lá no muffzinho, vamos tentar colocar isso, né? Eu atendo muita gente, por isso que eu digo, né? Quando a gente fala de alimento, ele vai muito além do emagrecimento. Né? Então, tem muita gente que está no seu peso, que quer mudança de hábito e que precisa de auxílio para isso, né? E aí a gente está aqui justamente para isso, para juntos a gente criar estratégias e desenhar a melhor forma de tu chegar no objetivo que tu quer. Seja mudança de hábito, seja emagrecimento, seja hipertrofia e por aí vai. Mas o comportamento alimentar, em qualquer uma das áreas, em qualquer um dos teus objetivos, ele vai ser crucial para que a gente tenha constância e que a gente tenha, que isso perdure, que não seja um resultado imediato e que depois tu vai ganhar todo o peso de novo e entrar naquele ciclo da dieta, que tu emagrece, que é o que acontece muito com dieta restritiva, que a gente vê aquele efeito rebote, tu emagrece, aí daqui um pouco tu não sustenta, como tu mesmo falou, tu come tudo e aí tu entra naquele efeito sanfona, que é o que
a gente propõe que isso não aconteça, né? Ai, Cris, mas eu não vou conseguir de segunda a sexta comer arroz, Vai, feijão e frango, Cris. O que que faço? Dá pra vai, mudar a proteína? Dá pra mudar isso dá aí? para mudar. Come porco, uma carne que a gente, assim, ó, tem, dependendo do corte, é uma carne super versátil, a gente pode fazer um monte de coisa. Faz carne de panela. Isso aí dá uma live, assim, ó, com um monte de receitinha e dicas, assim, ó. Olha só, Porque o que a gente precisa é variar as coisas. E outra coisa, né, Alisson, eu vi outro dia também que tu estava comentando, vocês têm o hábito de fazer a marmita, né? sim. Muitas pessoas não têm condições de fazer isso, porque determina de um tempo. Vocês dois aí são parceiros e tu e a Camilete aí fazem tudo juntos, né? A nossa rotina ajuda, né, também. Ajuda, né? Porque é a mesma. Mas, exatamente. Mas vamos pensar assim, ó, tem lá alguém que tá recém teve um nenê, aquela, né, sozinho, enfim. Vai cozinhar, já cozinha um pouquinho a mais. Né? Faz uma porção a mais. Eu vou fazer 1 quilo de carninha moída. Vou fazer 1,5 quilo, então. Porque o tempo de cozinhar vai ser o mesmo. Tu vai cozinhar feijão, já cozinha mais. Já deixa as porções. Né? Por exemplo, arroz integral. Ele demora um tempo mais para fazer, eu gosto muito. Então, o que eu faço? Eu já faço uma maior quantidade, já congelo na porção que eu devo comer, eu retiro e já estou com a porção. Então, isso facilita. E isso já nos ajuda a gente não cair na armadilha de abrir um pacote de salgadinho. Porque a gente já tem o que está pronto. Né? Então é crucial que a gente tenha para um êxito assim da nossa mudança de hábitos, a gente ter esses pequenos ajustes na nossa rotina, né? Então, a gente pensa que assim, tem que ser tudo perfeito, eu tenho que ter milhares de frutas e eu tenho que ter muito. Não, escolhe 2, 3 de tua preferência para aquela semana. Na outra, tu vai lá, pega essa que está mais barata ou que está na safra. Na outra semana tu vai lá e pega algumas frutas diferentes para ir experimentando. Mas a Nutri não botou na minha dieta isso. E daí, como é que eu faço? Aí o que acontece? Eu tô falando que eu Aí tu troca de Olha Nutri. aqui, ó. Eu vou te deixar em saia justa nessa live. Porque assim, ó, eu tô representando os alunos aqui. Falando nisso, pessoal, vamos dar uma pausa. Vocês podem mandar perguntas, pessoal. Vamos dando. E eu tô representando vocês aqui, ó. Eu tô me vingando. Eu não sei muito. Eu não consigo olhar todos ali os comentários, porque eu também. Não, mas eu vou te sinalizando. Tu vai me sinalizando, porque eu sou bem low profile, assim, então eles não sabem, né? Quanto tempo. Aqui em casa é o seguinte, ó, a gente sempre tem a marmita pronta. O que eu venho fazendo? Eu não deixo. Uma das minhas estratégias é não deixar acabar a marmita. Fruta é melão, maçã, mamão e banana. Não necessariamente eu vou ter as 4 aqui em casa, mas vou ter 2. E o que acontece? Por que eu criei essa estratégia? Porque eu fico com sono e com fome, eu fico insuportável. E daí, para Camila não me mandar embora, o que eu faço? Eu já deixo as marmitas todas prontas. Por isso evita o quê? Evita que eu coma qualquer coisa. Porque se eu tiver com fome, gente, tem uma padaria aqui na frente de casa, a Casa Marrom. Ela é maravilhosa. O dia que tu quiser a refeição livre, vai ali. E eu vou ali, eu vou pegar tudo que vocês possam imaginar. E eu não vou conseguir manter. Então, eu não sei se a Cris concorda comigo, mas é uma das minhas estratégias. É uma das dicas que a gente coloca, é o que a gente precisa, é uma ótima estratégia a gente ter acesso, como eu digo, a gente organizar, a gente ter frutas já prontinhas para consumo, né, a salada, que a gente sabe que demora um tempinho para fazer. Então, escolhe uma folha, escolhe 2, 3 legumes para tu fazer para a semana. Isso aí ele vai te ajudar muito, que tu não recorra aos ultraprocessados, que é o que pura gordura saturada, né? Os legumes eu já tentei o seguinte, ó, é muito engraçado. Eu que faço as compras, a Camila às vezes faz, mas ela tem outras tarefas. Daí o mercado geralmente eu faço, que eu tô na tarde livre ali. Daí eu já tentei procurar os mercados mais baratos, mas eu vou dar uma dica de ouro. Legumes é no Zafari. Tem aqui, lá nos congelados, tem um pacotinho que é 4 e pouco, 5 e pouco.
Mas aquilo ali, ó, Tem não precisa várias descascar, alternativas. não precisa cortar, não precisa fazer nada. É. E é maravilhoso. Já me salvou aqui em casa várias Ajuda, vezes. é. E, Não, hoje em dia tem vários pacotinhos que são saudáveis, né? Então, tipo, espinafre. Nossa, gente, espinafre, vai me dizer, não, dá um, assim, ó, tu pega aquele molho de espinafre, tu lava, tu refoga, vira em nada. Então, tem nada, espinafre zero. congelado. Tem Eu adoro. espinafre congelado, é super bom. Bah, tu faz um ovo batidinho, tu faz um muffzinho com aquele espinafre congelado, Mas é tem muito bom. ali Tu faz esses uma massinha de pacotinhos. panqueca, faz uma massinha de panqueca e bota ali a bolinha do espinafre Meu congelado. Deus. Nossa, fica uma delícia. Faz com uma carninha moída, já facilita, serve para lanche, serve para tu jantar. Essa live tá no horário errado porque eu não jantei ainda e tá me dando fome. Daqui a pouco eu vou ficar bravo. Mas Tu não fica bravo. é Ó, brincadeira. ó, 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 a Edmara também, ó, odeia ficar com fome. ela é. Odeia E ficar com fome. essa daí, ela é terrível, sabe? Elas fazem uma aula de intense e Ah, depois ela vai treinar musculação comigo. Sabe quando é que ela coloca no leg? trezentos e ah. vinte quilos. A Olha mulher aí, tem que estar bem nutrida, porque essa mulher tem que ela é estar mais bem forte que o nutrida. Hulk. E a Olha Camila aí, perguntou ó. também se dá para bater. Muito interessante a pergunta. Se dá para bater Ah, meta de proteína sem whey. dá. Dá para bater. Só que o que acontece, né? Dependendo do objetivo, ele é uma estratégia em função da questão de déficit calórico, né? Porque muitas vezes, para a gente bater a nossa meta de proteína, a gente vai ter que consumir um pouco mais de alimento do que um pouco mais de alimentos mais calóricos, né? Para compor aquela proteína em relação a um scoop de whey, a caloria de um scoop de whey. Mas dá sim para bater, tá? Com estratégia, com cálculo, de acordo com a tua taxa de metabolismo basal, dá para bater. Né? Então, por isso que é muito importante que a gente tenha uma dieta adequada. Né? Então, assim, essas dietas assim prontas, né, de 1.200, 1.300 calorias, não vão suprir muitas vezes o que tu precisa de macronutrientes e micronutrientes para tu realizar, como, por exemplo, a Edmara chegar e pegar os 300 quilos dela no Não leg. consegue. Não vai chegar, tá? É. Porque aí falta disposição, porque muitas vezes é uma dieta pronta que se preocupa só com a caloria. Né? E o que a gente precisa, dependendo do nosso objetivo, da nossa faixa etária, da nossa idade, né? A gente tem a questão da construção, de não perder a massa muscular, né? E então, isso a gente precisa de um aporte calórico também, mas um aporte de proteína diferente para cada estágio, né? E cada objetivo. Tá aí, gordura. Tenho que zerar a gordura? De forma nenhuma, a gente precisa também de gordura, mas aí a gente precisa. Deus. Não existe alimento sozinho que vá trazer malefício pra gente, né? Então, assim como demonizam o cacetinho e tudo mais, né? Não existe. O que a gente precisa é equilíbrio e quantidade, né? Então, assim, de tema de casa já pra gente, o que acontece? Às vezes a gente come no automático, né? E aí o comportamento alimentar, essa relação que a gente tem com o comportamento alimentar, com a comida em relação ao comportamento alimentar, é justamente isso, é a gente parar um pouquinho e a gente se observar. Né? Tá. Então, tudo aquilo que a gente faz no automático, muitas vezes a gente chega assim, eu peço um recordatório alimentar, tá? Se a gente vai fazer isso, vocês podem fazer em casa, assim, por vocês, né? Anota o que tu come num dia, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu como pouco, mas tu comeu nos intervalos várias balas, tu beliscou amendoim no intervalo, são várias calorias que vão compor ali o teu dia. Um dia tu fazer isso é uma coisa, agora 5 dias tu fazer isso, pensa que lá uma balinha tem 30 calorias. 30 calorias um dia, tá, mas e na semana? São 150 calorias a mais. É quase uma refeição, é quase um hambúrguer caseiro que tu consegue fazer. Eu não vou falar, né, a pessoa, vou manter o anonimato, mas foram viajar duas amigas, tá? E uma tá fazendo dieta, tá treinando, já são duas idosas, inclusive. E uma é ex-bariátrica. E tá sobrepeso ainda, né?
bem grave a situação, assim. E ela não come, gente. Realmente, elas passaram 7 dias juntos e ela não come excesso de coisas. Mas é toda hora comendo uma balinha. Toda hora comendo É uma isso. balinha. E daí eu falei assim, olha, bem provável, né, que eu tento não me envolver. Tento não, né? Eu não me envolvo na parte nutricional. Não é que eu não gosto. Eu acho assim, ó, dentista cuida do dente, advogado cuida do processo, eu cuido do exercício e da transformação física. O Nutri faz a dieta e a transformação lá. Então eu tento me esquivar. Mas eu falei, olha, o pouco que eu sei, com certeza essas balinhas estão influenciando total, né, nesse ganho de peso, de gordura, de um monte de coisa, né? São as calorias vazias que a gente chama, né? Que elas não nos trazem nutrientes, mas que muitas vezes o que que acontece? A gente faz no automático, né? A gente se alimenta rápido demais, sem a consciência no alimento, né? Então, um exercício que a gente pode fazer é esse aí, é a gente fazer um recordatório do nosso dia. Mas assim, de verdade, sem colocar tudo. Um chiclezinho, uma bala, um biscoitinho que a colega do trabalho ofereceu que tu tomou com um cafezinho, né? E outra coisa que também a gente precisa começar a exercer quando a gente está num processo de mudanças de hábito alimentar, e aí é por isso que é importante a gente ter o nosso objetivo bem claro, assim, a gente se apropriar daquilo que a gente quer, é dizer o não, né? Porque muitas vezes o que que acontece? Quando a gente está num processo alimentar, a gente vai enfim, vai num jantar ou alguma coisa, né? E aí tu foi lá, tu te preparou, tu te alimentou direitinho todo dia, né? Tu não vai fazer aquilo de não comer para chegar e comer tudo no jantar, não, porque tu tá indo para um jantar para uma refeição. E então, o que que acontece? Tu tá lá, né, tu tá te controlando e a pessoa come. Aceita mais um pedacinho, come mais um pouquinho. Então a gente dizer, não, obrigada, já estou satisfeito, não é feio, né? A gente está num processo, né? Muitas vezes a gente não quer dizer que está num processo de emagrecimento, de mudança de hábito, mas a gente é muito difícil. Ó, a Andréia dizendo, é muito difícil, não. É horrível. E a gente, né, bebida, né, Fora bebida o alcoólica, quando tu julgamento. para, fora o julgamento, e O quando tu diz, julgamento das pessoas parece que olha está que chato, matando. quando tu tá mudando os teus hábitos, né? E então isso é um exercício que a gente vai fazer. E às vezes vai causar um desconforto. Mas a gente precisa começar a aprender a lidar, porque é a vidinha da gente, sabe? É o momento da gente que a gente precisa fazer as nossas Tem, escolhas. tem um meme muito legal. Meme, nem é meme, aquilo lá é a pura realidade para mim. Mas é um meme na internet que rola que é assim: a pessoa fumou, bebeu, foi pra festa, se drogou, enfim, fez um monte de coisa a vida inteira. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Bastou a pessoa ir para academia e começar a dizer não para gordura, para doce. Todo mundo vira médico, mas isso aí pode passar É, mal. Mas, gente, pelo amor de Deus, gente. por Vamos isso que eu assim, digo, ó. por isso que é importante a gente assim, ó, se apropriar das nossas escolhas, assim, né? Fez a tua escolha, banca. Vai ser, ó, a Edmara tá nos falando ali, ó, que come antes de ir, né? E muitas vezes, né, Edmara, também a gente saber o ambiente que a gente está indo, né? Se é num restaurante, já dá uma olhadinha antes. Hoje a gente tem tanto acesso, né, ali, informação, Ela dá uma já olhadinha no deixou. cardápio, já vê, né? Já Ela dá uma já, olhada antes, já se prepara antes. a Edmara, ela já deixou de vir em 2 aniversários meu e um do Caio. E eu acho que foi por causa disso. Porque nos Foi, Edna. aniversários a gente se permite, mas com certeza deve ter ido. Ela é muito regrata, assim, ela é um exemplo. Mas vamos Olha falar, aí, Edmara. vamos voltar para o comportamento alimentar. Digamos que tem alguém assistindo aqui a live e que essa pessoa Ah, é totalmente, né, sem informação. Qual seriam as 3 primeiras orientações mais importantes que tu acha assim para essa pessoa começar a mudança de hábitos, começar esse comportamento alimentar mais saudável? tá. Primeira coisa, não tentar fazer tudo de uma vez só. Escolhe o que é o mais difícil para ti. E vamos começar.
né? Separa lá 3 coisas que tu identifica, assim, que para ti é mais difícil, tá? Então, ter essa paciência de não fazer tudo de uma vez só, tá? Porque aí se torna insustentável e a gente é muito mais difícil do que a gente ir por etapas, tá? Outra coisa que a gente falou, organizar a rotina, tá? Então, primeiro, a gente parar e pensar na nossa rotina. Bom, deixa eu ver, qual é a minha refeição mais difícil? Qual é, né? Ah, é o café da manhã que eu não tenho tempo. Bom, então eu vou deixar já um sanduíche pronto para levar para o trabalho, chegar no trabalho e colocar na torradeira. Bom, eu vou deixar alguma coisa pronta, um ovo cozido pronto para levar. Então, a organização, tá? E ter os alimentos saudáveis e prontos para consumo, tá? Assim, ó, a gente Legal. evitar, tá? A gente evitar aqueles alimentos que a gente sabe que nos tiram do controle, né? Então, assim, ó, dificultar. E outra coisa, a gente pensar assim, ó, a gente vai num buffet, por exemplo, tá? Se tu ainda não tá preparado para ir num buffet, porque tu sabe que tu vai pegar tudo, procura um buffet por quilo. Opta pela opção por quilo, né? Se tu chega num buffet, ao Tem que invés de doer no tu bolso. sair, né? né? Aí o que que acontece? Vai e olha primeiro o buffet. Antes de pegar o prato e já ir se servindo, olha o buffet. E aí tu escolhe, bom, desses carboidratos que tem aqui, o que que eu vou escolher, né? Porque o que que acontece? A gente pega o feijão, pega o arroz, aí vem a carne, aí daqui um pouco vem uma massinha. Ah, vou pegar um pouquinho dessa massinha também junto, vou pegar, né? Então, a gente olha o buffet para fazer as melhores escolhas, dentro daquele planejamento que a gente tem, né? Sim. E outra coisa, os doces. Os doces do buffet. É bom. Ai, agora, nossa, eu tenho que deixar um espacinho pro doce do buffet. Escolhe o doce que vale a pena. Tem doce que tem todo o mesmo gosto, porque às vezes eles usam aquelas gorduras, aqueles pacotes hidrogenados, não é todo lugar. Então Hoje, escolhe. hoje eu falei pra Edmara lá, fui dar aula lá e nós estávamos conversando sobre isso lá, ela e mais umas pessoas, e eu falei assim, ó, que eu e a Camila aqui a gente não queima cartucho. Se é pra comer o doce, a gente come um doce bom. Nós ganhamos um É chocolate isso aí que eu lá e digo. daí eu não gostei, ela não gostou, a gente passou adiante, nem ficou com eles É aqui. isso aí. A gente também tem muito esse hábito, né? A gente tem muito também, e isso eu fazia muito, né? Quando eu tava gordinha, assim, com meu filho, né? Sobrava comida, eu ia lá e comia, né? A comidinha. Tu imagina comendo o restinho de comidinha todos os dias, mais do que eu já tinha jantado, né? Então também isso, a gente tem muitas vezes aquele hábito de não deixar nada no prato, né? Então já serve um pouquinho menos, né? Já pensa, se tu precisar repetir um pouquinho, né? Mas assim, ó, tu não cai naquela armadilha de, nossa, encher o teu prato e comer. Ó, a Cris aqui falou para nós, ó, as pessoas tentam sabotar quando alguém está de mudanças de hábitos alimentares. Era Muito. bem aquilo que a gente estava falando, né? É muito, né? Então a gente, por mais difícil que seja, é como assim, ó, ah, tu não tá querendo beber, pessoal. Ah, bebe. Ah, toma. Ah, mas é só um, tu não vai beber. Eu Não, já não mando vou, não, não longe, ó. dá. Eu não bebo. Ai, não. Pra ti é fácil que não bebe, né? Não, eu tô brincando. Mas Tá, eu mas digo, ó, pode falar. Eu vai. sou de interromper, desculpa. Mas Não, deixa eu mas aqui te nós estamos entre É, amigos, aqui não tem problema, é estamos que nem falando uma tudo roda junto. de chimarrão. Mas assim, ó, É, e tipo isso aí. inclusive, pessoal, participem, pessoal. As perguntas estão bem legais ali. É, mas olha só, essa eu vou citar o nome, porque é a minha Ah, noiva. Já ah, aconteceu 2 situações e eu quero entender se isso aí é ah. comportamento alimentar ou se isso aí é sem vergonhismo da parte dela. Ai, vamos. Ih, Camila. Ai, Ó, olha aí, agora Camila. tu que vai decidir, Cris, o que que é isso? Ih! Aconteceu um dia, Ah, eu estava indo trabalhar e nós tínhamos congelado um leite condensado. Daí hum, abrimos o leite condensado, ela fez o doce lá e sobrou, né? Meio com leite uhum, condensado, ela botou no congelador. E eu saí, eu esqueci a chave e eu voltei. E daí, quando eu abri a porta de casa, eu vi uma movimentação assim meio rápida, mas eu hum, não me dei conta. Eu ia pegar a chave e já estava saindo. Depois ela me confessou o que ela estava fazendo. Ela esperou eu sair e como se eu hum, julgasse ela. Eu não julgo.
E para o leite condensado, né? E daí depois ela me contou, eu falei, mas amor, mas por que tu não me falou? Tu não queria era dividir o leite condensado, eu acho. Não é porque eu ia xingar, porque eu não Viu? jamais, entendeu? É. E outra O que que... situação dela, isso eu não estava com ela ainda, ela morava sozinha. Ela me conta que ela acordava de madrugada, ia até a cozinha, abria a geladeira, tudo no escuro, comia no escuro, morando sozinha. Porque ela queria se esconder. Isso é um É. comportamento ou é É claro, uma. e isso faz parte da nossa relação com a comida, né? Então, o que que acontece? É justamente quando a gente tem essa, quando a gente começa a observar o nosso comportamento em relação às emoções que a gente tem com a comida, e aí a gente começa também a identificar que momento que a gente usa o alimento como uma culpa, né? A gente passa a conseguir equilibrar isso no nosso dia, né? Então, é como a gente fala, são experiências de vida, vai muito além, né? Então, a gente julgar o comportamento de forma isolada, a gente precisa entender e identificar com que frequência que acontece, por que que acontece, tu estava num dia tenso, o que aconteceu, foi para te preservar, não foi, porque quando a gente vive, é aquilo que a gente estava falando, o alimento, ele também passa ali pelo teu ambiente, né? Então, muitas vezes, assim, ó, se tu tá com alguma restrição, alguma coisa, daqui a um pouco tu tava lá no teu cutting, e aí a Camila fez isso. Ela fez para te preservar. Tu Isso. entendeu? Então, isso passa. E a gente tem muito disso, assim, né? Então, a gente acaba querendo se cuidar e, ao mesmo tempo, é como muitas vezes, assim, eu tenho pacientes que dizem o mais difícil da minha dieta é o meu marido. Bah, isso Porque aí é eu faço direto. dieta, eu Direto. faço dieta e chega com uma cuca. Ah, eu trouxe. E, gente, a comida, ela é afetiva, né? Por isso da importância da gente ter esse equilíbrio. E a gente saber que não existe um alimento proibido se tu não tem nenhuma restrição. Por isso da importância da gente entender a nossa relação com a comida para a gente ter autonomia e poder fazer as escolhas e de vez em quando ir lá tomar o café com a avó, com o bolo da avó, né? Ter uma refeição livre, sem culpa, que não seja um sofrimento para ti o alimento, né? Aqui em casa eu falo para Camila que a gente vive numa bolha, porque nós temos rotinas parecidas, pensamentos iguais, de a disciplina também, assim, um motivando o outro, um querendo o melhor para o outro. Porém, eu não, infelizmente que eu falo isso, não é todo mundo, eu vejo muitas mulheres, né, reclamando dos seus parceiros porque às vezes não treina, às vezes não cuida da alimentação e acaba prejudicando, né? Entendo num bom sentido, não me cancelem que eu nem estourei na internet ainda, pessoal. Ai, olha que Prejudicando, boa. prejudicando em algum sentido, né? Porque a pessoa começou a se cuidar, começou a mudar, daí acha que é fogo de palha e isso é gravíssimo, gente, porque eu digo para Camila, há muitas vezes é ela que me puxa, né? Assim como na alimentação, assim como eu puxo ela no treino. A gente até fez uma brincadeira, É, um post ali e tal. E eu vi, é. é bem complicado isso, né? É, e olha ali, ó, que legal, ó, olha só que bacana, né, a gente vendo as parcerias aí, ó, a Andréia, ó, tem todo o apoio do marido, né, e é isso, e de vez em quando, e daqui um pouco vai dar para comer um X, mas tu tá nesse processo de alimentação, talvez de reeducação, talvez ainda não seja o momento, mas em algum momento vai dar tudo certo, porque tu vai ter autonomia para tu fazer as tuas escolhas, né, e isso faz muita diferença, olha a Edmara que é super Sim, disciplinada, né? Então, é o que eu digo, a gente precisa lidar com um ambiente. ambiente. Então, é isso, e o comportamento alimentar, ele é justamente, ele lida justamente com esses aspectos, né? Então, a gente pode ter a melhor dieta do mundo, com ela toda calculada, em termos de caloria, de macronutrientes, micronutrientes, que te dê disposição,
se tu não mudar o teu comportamento, se tu não conseguir identificar a fome física da fome emocional, tu ter equilíbrio, tu ter autonomia nas escolhas, o teu plano, para ele durar, vai ser muito difícil. Até porque é muito diferente, né? Eu trabalho com mulheres, mas eu entendo também sobre homens, e é muito diferente um homem tentar Muito, emagrecer ou muito. ficar em forma de uma mulher, porque os hormônios, a testosterona no homem é Questão altíssima. hormonal, É questão hormonal. Se eu muito. tentar emagrecer 1 quilo aqui, ó, é um dia, eu emagreço dormindo, é impressionante. A É, caminho ainda vai demorar sabe? Então, é, assim, a empatia do casal, o casal tá conectado, isso aí é muito é importante, né? muito importante. Sabe que eu atendo um casal, e até são jovens, assim, e eles não têm obesidade, mas eles estão nessa busca por mudança de hábitos, e é super legal, porque é um casal bem jovem, é justamente sobre isso. E eles não têm planos, embora, né, morem juntos, enfim, eles têm uma rotina completamente diferente um do outro, então algumas refeições são semelhantes, mas outras não, né, porque eles não, cada um trabalha em um local, os lanches são diferentes, e as necessidades e aporte calórico de cada um também é diferente. Mas o que acontece? O rapaz, em uma semana, eliminou muito mais do que a menina, mas a menina estava num período menstrual, Ah, estava não. no dia que ela foi pesar. Então, tem vários aspectos, né? Sim. E por isso que eu digo, cada organismo é né? Cada pessoa tem o seu estímulo e o seu metabolismo. Então, é um processo, gente, cada um tem o seu processo, né? Vamos... E pode falar. Não, não, conclui, desculpa. Não, cada um tem o seu processo, né? Então não adianta a gente se comparar porque o outro perdeu muito mais. Tu não sabe o que o outro está fazendo, sabe? Foca na tua mudança, foca naquilo no teu objetivo, né? E a gente pensar assim, hoje em dia, com esse monte de informação, com o Instagram, o que a gente vê tudo muito rápido, né, gente? A gente só vê a parte boa. Quem é que fala da dificuldade? Quem é que vai lá, só coloca o prato bonito e tal? Quem é que fala naquele dia que não deu certo, que tu te estressou com o trabalho, que tu te estressou em casa, que tu teve uma correria, que saiu tudo fora do teu controle? Alguém coloca isso, que aí teve que ir lá comer o que tinha para não ficar sem comer uma coxinha? Gente, não coloca. Né? Só coloca a parte bonita. E aí a gente pensa assim, nossa, a gente se frustra, meu Deus, eu não consigo fazer. Não, e não é, gente, não é. A gente precisa saber que é um processo. Então, tu pensa, tô no meu processo e eu vou fazer as coisas gradativa, de acordo com a minha rotina, de acordo com aquilo que me deixa feliz. E sem culpa. Isso é o mais E importante. me diz uma coisa, a pessoa que começou a dieta, tá treinando, tá fazendo a dieta, tá uns 15 dias, tá acertando tudo, tá feliz, tá vendo o resultado. E daí o que que aconteceu? Teve aquele final de semana lá que ela se deslumbrou, teve uma festa, depois teve, sei lá, enfim, acabou chutando balde, como a gente fala, né? O português correto. Qual é a dica que tu dá? Ela volta pra dieta ali certinho, ela restringe, fica Não, volta. restrita. Não, volta para tua dieta, volta para tua dieta. Volta para tua dieta. Não pensa assim, ó, é a mesma coisa, fiz uma refeição muito fora. Na outra tu volta. Foi além da refeição livre. Eu tenho uma refeição livre, mas eu tive um happy hour, eu tive. Tá, Olha os cachorros. controla. Tu viu? Latinha. Tá, agora Cuidando da casa, cuidando da vamos casa. fazer tipo uma brincadeira aqui. Eu vou perguntar e tu diz se é mito ou se é verdade, tá? Tá, vamos ver, vamos lá. Carboidrato engorda? Não, com equilíbrio não. Chocolate pode fazer parte da alimentação? Pode, um chocolate bom, pode. Comer à noite engorda? Não, se tiver calculado, bem equilibrado, não vai ser isso que vai te engordar. Ó, Dependendo, inclusive, dependendo do teu treino, e aí eu já vou puxar uma brasinha para nossa nutrição esportiva, muitas vezes o teu pré-treino vai ser na janta, dependendo do horário que tu treina. exatamente. Então,
Então, é Um mito. treininho de perna, né? Pouco que eu entendo, Tu você vai vai treinar uma perna pesada. Eu vou treinar uma de perna pesada manhã. amanhã, eu posso comer um carbo mais forte à noite. Pode, isso, porque também isso é uma coisa que a gente erra muito, né? Achar que o pré-treino é aquilo que a gente come 40 minutos. Não, o pré-treino ele é lá anterior ao nosso treino. Tá, e jejum emagrece? Tá, ele restringe caloria, mas não necessariamente vai emagrecer. Ó, Tá. a Camila já fez jejum, ó. Já, a Camila já fez de tudo. Tu não tem ideia. Ó, sobre jejum, isso nós estamos falando assim, né? Porque sobre jejum da outra live, né? Porque tem tanta coisa científica aí, a gente tem que entrar num E detalhe pizza mais. ou hambúrguer? Qual é menos pior? Depende do que tu tiver na pizza e depende de como é que foram os ingredientes do teu hambúrguer e da tua pizza, né? Dá para equilibrar, dá pra gente colocar na dieta, mas com consciência. Eu falo do hambúrguer e aqui em casa a gente, à noite da refeição livre, mas eu opto pelo hambúrguer feito em casa, que inclusive de modéstia à parte, a não ser porque eu não tô vendendo esse hambúrguer da Camila, que é maravilhoso, mas a gente opta por fazer assim. Claro, quando cai, pede assim muito, a gente leva ele em algum lugar, né? Olha ali, ó, Edmar, ó, quer ver irritada só falar em jejum, tô fora. Eu também não consigo fazer, porque eu gosto de comer, eu sinto falta de comida, gente. Não, e até, eu já vou contar uma coisa, né? Como é que nós estamos de tempo aí que tu que controla, porque tu Vambora, sabe que vambora, vambora. tá Tem indo? coisa pra falar, a gente vai falando. Ó, Então Edmara tá. quer convite pro hambúrguer. Vamos te convidar pra Olha aí, treinar ó. amanhã, tu vai ver. Ó, Pois é, então, Andréia, é bom comer bem mesmo, ele mata mesmo no treino. A aulinha de bike, eu tenho aquele treino até hoje, eu faço aquela aulinha de bike, pá, ó, quase morro. Gente, então, assim, ó, eu acho que o mais importante é isso, assim, é a gente ter consciência do que a gente está fazendo, né? E isso é difícil, porque a gente entra num piloto automático, a gente tem uma rotina muito corrida, né? A gente acaba atropelando, a gente come rápido, a gente faz tudo muito rápido. E no momento que a gente começa, né, a se alimentar, a gente pensar assim no alimento como um autocuidado pra gente, né? Da mesma forma que é o treino, né? Tu pensar como aquilo ali pra ti, né? Então, quando tu tá nesse processo de emagrecimento, de mudança de hábito, quando a gente consegue, né, no acompanhamento e nas consultas, a gente consegue a gente consegue direcionar assim as estratégias para que tu tenha disposição, para que tu consiga, mesmo com um déficit calórico, se for de emagrecimento, para que tu consigas ter a tua mudança de hábito dentro da tua rotina, que não seja aquela coisa assim, ó, nossa, agora é uma dieta que eu preciso comer 7 refeições. Tu não consegue muitas vezes, tu não tem um intervalo para tudo isso, tu não pode, dependendo do lugar que tu tá comendo na frente do computador. Então, são esses detalhes que a gente precisa ajustar e que fazem a gente ter adesão e constância no nosso plano. Ó, o Douglas está perguntando para nós se jejum. o pessoal tá gostando também, que tá mandando vários coraçãozinhos ali. E Ah, que amor. eu vou complementar a pergunta do Douglas. Jejum faz mal à saúde e jejum intermitente faz mal à saúde? Define os O que dois para nós. acontece? Que o que acontece? É o jejum intermitente. Se a gente pensar, gente, assim, ó, se tu, digamos assim, a gente fez uma refeição às 9 da noite, tu toma um café ali às 9 da manhã, nós já estamos fazendo um jejum, Sim. né? Já é um jejum, né? O que acontece é que muito depende da estratégia que tu precisa, né? Então, por exemplo, assim, ó, tem gente que treina em jejum, porque senão não de manhã faz um treino, faz em jejum. E aí se estende lá 12 horas, 16 horas em jejum, né? Então, é muito difícil a gente falar, não funciona. É preciso, é cada caso, né? A gente sabe que tem vários estudos científicos aí que falam em relação à insulina, enfim, mas depende. Para ti, daqui um pouco funciona, é uma estratégia que a gente vai poder aplicar. Para outro, não vai ser, Até porque não vai se sustentar. até porque assim, né? Vai muito da individualidade de cada um, né? Até
Porque tem que ver se Exatamente. a pessoa é um atleta, se a pessoa tem um objetivo em X tempo. Exatamente. Eu preparei, né, duas noivas. Exames laboratoriais, Sim, laboratoriais, é a mesma coisa, suplemento. Às vezes as pessoas chegam, eu quero suplementar. Eu digo, calma, primeiro vamos fazer uma coisa, vamos organizar, vamos ver com a alimentação, depois a gente refaz exame, aí, dependendo, a gente vai lá e suplementa. Então, é individual, gente. A dieta que serve para mim não vai ser a mesma para o Ellison. é. Para Camila, por exemplo, né? Digamos assim, colocando no mesmo gênero, a Camila, não vai ser a mesma coisa. E se antecipar, né, pessoal? Eu preparei duas noivas, né, já, para casarem. Foi uma honra, foi até, ó, deu certo, Ah, foi uma consultoria online, que eu transformei elas em um ano, né? Eu não, né? Elas se transformaram em um ano sim, e eu chegaram super também. resultado. E não teve terrorismo no treino, não teve terrorismo na dieta. Elas foram pessoas que elas se organizaram um ano antes para fazer o É preparo para o isso aí. casamento. Estavam lindas, estavam maravilhosas. Então é isso, né, pessoal? É se antecipar, né? Botar um prazo. Não É, é muito. Eu quero emagrecer 10 quilos em um mês. Não, gente, vamos com calma, é. sabe? Claro que a gente tem uma meta, né? Nos ajuda muito, né? Porque aí a gente busca aquela meta, né? Mas Agora eu quando a tô gente preparando faz. a minha noiva. Ai, olha aí, A ó. minha noiva. Vamos casar em breve, vamos ver. Tem que Ó, entrar os ó, pila. terrorismo, assim, terrorismo. Olha aí, ó, Edmara. Olha a Não, Edmara te entregando. elas falam mal do personal, elas falam mal da consultoria, mas elas não Isso largam. aí. Elas não Ah, largam. Isso aí que é bom. viu? Isso Mas aí, ainda então. bem, né? Ainda bem. Cris, eu quero abrir o espaço Hum. agora para te vender, na verdade. Eu quero que tu diga onde tu Ah, atende, o teu arroba, eu quero que tu fale para as tá. pessoas aí se elas como podem te achar e se queiram te contratar. Porque daí amanhã vai estar todo mundo enchendo meus pacovar, perguntando teu contato. Então já. Olha só, a Camila falou assim: o Whats não para o dia inteiro. Eu adoro, mas assim, o Whats não para. Então já te adianta aí, já te vende aí. Tá. Ai, pois eu vou aprender isso agora aqui com vocês, tá? Porque eu sou muito low profile agora que eu tô, né, conversando nas redes. Então agora eu tenho um novo Instagram, que é o Olha, Nutri Underline Crises Artes, tá? Que aí lá até eu quero. Ai, vamos, Camila. E até assim, ó, vou deixar um mimo pra vocês. Me segue olha aí. lá. Ai, olha só, me segue lá, bem blogueirinha, me segue lá. Já entrou no clima E, já. já entrei, já entrei. E dá, isso aí também pra mim, ó, foi mudança de mindset. E dá um oizinho lá pra mim no direct, que eu vou mandar um miminho pra vocês, que é um guia de redução de danos para eventos e festas, tá? Então tem lá o nosso churrasco, tem lá o nosso sushizinho que a gente gosta, como é que a gente se comporta lá com os salgadinhos, então é bem Que legal que vai legal. ajudar para a gente ter Que legal. equilíbrio e não ficar indo O deixar mimo de ir vai a para mim evento. também. Vou, se tu me der um oi lá, me seguir, tu vai ganhar. Eu já sei. Eu sei. Bom, eu tenho E, certeza que quem participou de alguma forma se identificou, não teve como não se identificar. Aposto que gostaram. Bom, ficaram até agora, né? Devem ter gostado. A gente é, fechou mais de uma hora de novo na live. foi. Eu convidei a Cris para 30 minutinhos, 40 minutos Nossa! já. Fui levando e ela foi Gente! indo, eu deixei. Ah! Isso é Olha maravilhoso, sabe? aí! Que E se a legal, gente. conversa fez Obrigada. sentido, pessoal, de alguma forma para Ai, que vocês, legal, Edmara. transmitam, né? Ai, que legal. Transmitam essa Nutri para as outras pessoas. Enfim, compartilhem, sigam ela, sabe, pessoal? Isso tudo a gente faz por amor. Eu convido pessoas que são É. da mesma convicção que a minha. A gente convida vocês para participar, para interagir, para Ai, que bom. entender, Obrigada. para tirar essa desinformação da galera,
Porque eu escuto até É. que creatina engorda, que creatina enche, que creatina retém. Ah, que Eu amor. não quis entrar nesse assunto para a gente não fugir do nosso tema principal, porque a Cris me trouxe um tema que eu achei maravilhoso, que é comportamento alimentar. Geralmente as pessoas só falam de emagrecimento, 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 hipertrofia, emagrecimento, hipertrofia. E nós trouxemos o que, gente? Aquela pessoa que se frustra, que fica ansiosa, que quer descontar, que está Ah, com obrigada. problema. E isso aí, eu tenho certeza que ajuda mais que ela tirar 5 quilos de cada uma de vocês. Eu tenho Ah, certeza que a dieta, gente, e o treino não é para uma semana, para um mês e para o verão. Tem que constância. É treinar pra o vida. resto da vida. Tem que se alimentar de uma forma equilibrada e saudável pro resto da vida. Entendeu, Exatamente. pessoal? E teve gente aí, a Cris também, a Cristine Aham, Santos, é, a já é Cris. amiga da Cris, já entrou aqui, É, já me segue também, aí já tá. acompanha o meu Viu? trabalho. Olha aí, que legal. Obrigada. Deixa eu aproveitar, então, para agradecer vocês terem estado aqui conosco nesse bate-papo, né? Ah, na dúvida, toma água. Muito bom, Douglas. Isso aí. Espera aquela avalanche da onda passar, bebe uma aguinha e Já vou pensa. dar Isso aí é uma spoiler. boa dica. Já vou dar spoiler. A próxima Ah, live, o convidado é o Douglas. O olha Douglas, aí, ó. vou dar um spoilerzinho aqui. O Douglas foi meu colega de estágio. O Douglas, Olha ele aí. é professor, ele é atleta de jiu-jitsu e um corredor lá na orla lá. E ele dá Olha aí, todas essas Douglas. aulas aí, mas daí chega, senão o pessoal não vai assistir a semana que vem. É, isso aí, deu só uma pitadinha. Então, eu quero agradecer a participação de vocês. Eu não sabia interagir muito bem aqui, porque eu tô aprendendo, mas eu fiquei muito feliz. Foi, acho que um bate-papo muito legal, assim, que a gente ficou bem descontraído. Era isso que eu queria, Cris. Foi um prazer, foi uma honra te receber. Sucesso aí para ti. Tu sabe que eu gosto muito de ti. A gente tem um Bah, relacionamento imagina, de muitos anos já. anos de Aluna, anos. agora a gente, né, Bah, fazendo essa live junto. Daqui a pouco a muitos gente já faz projetos. uma consultoria com dieta junto. Isso E aí, isso já vamos embora. pensar. Ó, Ah, a isso Camila aí. Ah, adorou, Camila todo mundo adorou, adorou. querida. Ó, Ai, a obrigada, Dionara Dionara, ali, agradecer também. todo mundo que Gurias todas, participou. todo mundo que participou, muito obrigada. Adorei. Tá, Então, e mandem ó, lá o oi pra mim no direct. Mandem lá o pessoal. oi pra mim no direct que eu quero mandar o guia pra vocês lá da redução de danos. Pessoal, Nutri Underline Cris, é isso? E Cris Essartes, isso. Quem não achar, me chama no WhatsApp, eu tava brincando, eu passo o Insta, passo o WhatsApp e simbora. Então, uma boa noite para Então tá, vocês, boa fiquem com noite. Deus. Amanhã é Beijo. terça. Até mais. Vamos lá, vamos começar. Beijo, tchau, tchau. Ah.